Então, gente, voltando aqui, o movimento de abdução, que eu queria frisar com vocês é que essas articulações, elas têm limitações no que diz respeito à elasticidade, tá? E amplitude de movimento. Então, todas, todo indivíduo vai ter uma variável de o quão o meu movimento pode ser amplo ou não, tá? Mas, tipo assim, porque as estruturas envolvidas podem ter alterações, variações anatômicas características de cada pessoa. Aliado, aí beleza, a gente tem osso com osso e ainda tem uma cápsula fibrosa revestindo aqui. Por isso que vai ter essa resistência ao movimento. No que diz respeito à abdução, tudo bem? Se a gente tem a abdução, a gente tem a adução, né? Se a abdução é o movimento para fora da linha mediana, o movimento de adução vai ser o movimento de recolha dessa abdução, que seria o movimento do osso ou da articulação em direção à linha mediana. E aqui, ó, a gente está mostrando no modelo, mas mostrando a cartilagem que envolve membro superior, né? Aí a gente tem aqui a escápula, a clavícula e o húmero, tá? Então, isso não quer dizer que o membro inferior possa fazer, tá? O membro inferior, pelos ossos do quadril, também podem fazer esses movimentos. Aí vai, pessoal que já fez academia, tem exercícios com esses nomes: adução, abdução, extensão, flexão, ok? Um outro movimento é o movimento de circundação, tá? É o movimento do osso ou da articulação, de modo que a extremidade descreve um círculo, tá? Partindo da linha média ou da posição anatômica. Então, a gente tem aqui, ó, esse movimento aqui, ó, mais uma vez, sendo exemplificada pela articulação do membro superior. Não quer dizer que o membro inferior não possa fazer, tá? Ele também é hábil para fazer isso, mas vai depender da elasticidade da pessoa, ok? Outro movimento é a rotação. É o movimento do osso, né, ou da cartilagem, ou da articulação, em torno do eixo central. Então, aqui, ó, o eixo central é o meu braço. Posição anatômica para fora. Eu vou rotacionar ele, ok? Isso vai acontecer tanto para membro superior quanto para membro inferior. Gente, qualquer coisa que vocês não entenderem do movimento, a gente a gente para, tá? Outro movimento é a supinação, que é o movimento dos ossos do antebraço, de modo que o rádio e a una ficam paralelos, né? Então a gente tem aqui, ó, um exemplo. A supinação é quando numa rotação, né, a gente faz com que esses ossos se mantenham paralelos. Então, na posição anatômica, o antebraço já vai estar em supinação, onde o rádio e a una estarão paralelos. O contrário da supinação é o que a gente chama de pronação.
é o movimento do antebraço contrário à supinação. Então, ele vai promover a interface ou o cruzamento do rádio e da una. A gente vai conseguir fazer isso com o membro inferior? Muito difícil, tá? A gente conseguir fazer o cruzamento entre tíbia e fíbula. Tá? Porque não a tíbia e a fíbula, elas são soldadas mais fixamente do que o rádio e a una. Tá? Então, acaba que, para membro inferior, esse movimento já é mais complicado e, dependendo da pessoa, inexistente. Tá? Existe ainda, você vê que são tipos diferentes de articulações e ainda classificações dentro desses tipos. Existe ainda as classificações morfológicas dentro das articulações sinoviais. E isso vai depender do eixo de movimentação dentro dessas, que essas articulações sinoviais podem fazer entre si. Então vamos lá. Nós temos a articulação sinovial que é monoaxial, de forma que essa articulação só vai conseguir se movimentar apenas em torno de um eixo. Já a biaxial, em torno de dois eixos, a triaxial, em função dos eixos, né? Em três eixos. Então, quanto mais eixos, ela vai poder se movimentar, a articulação, maior vai ser essa questão de axialidade. Então, aqui, ó, a articulação monoaxial existe variações ainda, tá? Então, a gente tem aqui, ó, é o movimento uniaxial, que pode ser feito em dobradiça, tá? Assim, ó, tá variando em um eixo, tá? As biaxiais são, ó, os movimentos de extensão, flexão, adução e abdução, tá? E aqui a gente tem exemplos. Articulações triaxiais são articulações do ombro e do quadril, onde a gente consegue fazer movimentos de rotação, tá? Alguma dúvida? Vocês estão muito quietos. Quieto? Não, estou ouvindo, né, professor? Não, tudo bem. Então vamos lá. A articulação do tipo gínglimo, ela só se movimenta em um plano. Então ela só vai permitir o movimento de flexão e extensão, tá? E aqui os principais exemplos são as articulações húmero ulnar e fêmur tibial, tá? Que são as articulações de braço e antebraço e de joelho, né? O nosso joelho ele não gira. Se existe alguém que tem o joelho que gira, né? Essa pessoa é especial. Não, vocês não podem usar o exemplo do curupira, tá? Pelo amor de Deus. Articulações tipo trocoide, tá? O movimento, elas são responsáveis pelo movimento de rotação, tá? Então elas vão só permitir flexão e extensão. Não, ela vai permitir também a flexão e extensão, mais o movimento de rotação. O exemplo é esse aqui, ó, articulação rádio-unal. Rádio e una. Então, o movimento do antebraço que vai
promover esse tipo de movimento aqui, ó, né? Não me comparem a Beyoncé, que Beyoncé sabe dançar, é responsável por essa estrutura aqui, ó, esse ligamento especial que tem entre a una e o rádio, né, aliado à presença de cartilagens hialinas ali, tá? Por isso que no braço a gente consegue rotacionar e na perna tem mais esse movimento mais limitado em função da solda entre fíbula e tíbia, fíbula e tíbia ser mais justo e não ter essas estruturas em comum. Tudo bem? Movimentos em torno de dois eixos, a gente tem uma articulação condilar, tá? Elas realizam extensão, flexão, adução e abdução. Exemplo, articulação de punho. Extensão, abdução e ela ainda consegue rotacionar. Ó, articulação de punho. E vai ser mediada por todos os ossículos do punho, tá? Bem como isso aqui tudo, gente, quando a gente vê em peça anatômica, é uma loucura, porque são muitos ligamentos, são muitos tendões, são muitos vasos, e tudo liga a todo mundo para que tenhamos controle de movimento fino de membro superior, tá? É bem legal. Brilhou minha tela aqui. Articulação do tipo sela. Ela permite movimento em torno de dois eixos, tá? Extensão e flexão, adução e abdução. O principal exemplo é a articulação, é a primeira articulação carpo-metacarpal, que é a articulação do dedão, que tem essa característica aqui, ó, de duas peças se encaixando, tá? Se bem que o nosso esqueleto é um quebra-cabeça, né? Então, todas as peças se encaixam, né? E se tiver sobrando, quer dizer que faltou osso em algum lugar. Mas esse tipo de junção em especial aqui que vai promover a articulação do tipo em célula, ok? Articulação esferoide é o tipo de articulação que vai mediar o movimento de circundação, tá? Então ela vai permitir flexão, extensão, adução e abdução e ainda o movimento de rotação. Aqui a gente vai ter as principais envolvidas nisso, a articulação do quadril e do ombro e todas as estruturas adjacentes envolvidas. Então, aqui, pro ombro funcionar bem, a gente vai ter que ter as estruturas de sustentação: osso, húmero, escápula e clavículo, mais a cápsula articular aqui e músculos que vão promover facilitar esse movimento. Professor, Oi. tem dois microfones ligados, desliga, por favor, pede para desligar. Deixa eu verificar aqui. Oi. Engraçado. Pronto. Acabou o ruído? Então vamos lá. Articulação esferoide, ok? Aí eu falei dos ossos envolvidos para membro superior. E aqui, ó, a gente tem o ilho e o fêmur com uma estrutura em especial, que é a cabeça do fêmur, que encaixa
aqui no ilho, né, para facilitar todos os movimentos de rotação do membro inferior. No que diz respeito a processos patológicos envolvidos com as articulações, aí vem Augusto, aqui ó, que a gente vai conseguir puxar para acertar as coisas, tá? Mas assim, tem que ser feita uma análise muito bem feita do que se pode puxar ou não, tá? Aí fica a dica, tá? Porque dependendo, houve um rompimento de estrutura, no qual, se a gente fizer força, a gente mais prejudica do que ajuda, tá? Por isso tem que ser bem avaliado. Se eu não me engano, nas aulas de primeiros socorros, ou vocês vão ter alguma noção de como agir nesses casos. Tá? Então vamos lá. Existe a entorse, né? A entorse nada mais é do que uma torção ou um alongamento exagerado da região articular. Né? E essa torção e esse alongamento exagerado pode fazer romper ligamentos importantes ou fazer separar a fixação óssea. Então, a articulação ali, ela vai se tornar edemaciada e acumular líquido, que não o líquido sinovial, ok? Então, na região afetada, vai ocorrer o edema. Já a luxação é o deslocamento violento das superfícies articulares, onde pode ocorrer dano a osso, tendão e ligamento. Aqui, ó, um exemplo de entorse e um exemplo de luxação. Isso aqui, luxação de área que liga braço a antebraço. Esse daqui é o húmero, una e rádio. A única coisa que eu me pergunto é, deve estar doendo pra caramba nessa foto aqui. Aí você vê que aqui, ó, é uma radiografia e aqui a gente não tem como perceber se houve a ruptura articular. Muito provavelmente sim, tá? E se rompeu a estrutura articular, aí sim a pessoa deve estar urrando de dor. Enfim, bursite nada mais é que a inflamação da bolsa articular, da bolsa que envolve a sinóvia. E se existe essa inflamação em região articular, a gente já pode falar que está doendo. E é uma dor que interfere, que apesar de manter as estruturas intactas, essa dor vai interferir nas atividades cotidianas do indivíduo. Tá? E o próximo é a tendinite, que é a inflamação da bainha dos tendões, com sensibilidade local, né, com pontos de inflamação e dor forte ao movimento. Professor, Oi. Essa bursite, ela tem cura? Tem algum tipo de remédio que cura? Tem tratamento. Cura porque ela tem cunho... Todas as doenças de cunho inflamatório, elas têm um cunho autoimune. Né? Então... Porque eu tenho isso aqui no braço, bursite, né? O médico falou. Só que tem tem dia que ele dói bastante, e tem dia que né? dói E só na região dessa junta aqui, no caso. Eu não consigo fazer algum tipo de movimento com o braço. Uhum. Hein, Catiene? Não é contra você, hein, tá? A bursite, ela é uma doença ocasionada por dois fatores, principalmente. Primeiro, excesso de movimento, né? Excesso de movimento com sobrecarga.
tá? Então, tipo assim, ó, você é uma pessoa que carrega uma bolsa só com um braço e a sua bolsa está muito pesada. Então, isso, por 1 ano, não tem problema. 2 anos, não tem problema. 5, aí o ombro e a articulação já começa assim, puta que pariu, hein? Me dá uma folga. Você faz isso por 10 anos, aí fala assim, ó, arrego. Vou gritar aqui de alguma forma. Entendeu? Ah, tá. E segundo, né, é vaidade. Vaidade. Entendeu? É o fator envelhecimento daquela estrutura. Entendeu? Então, quanto mais você usa uma estrutura, independente da sua idade cronológica, por você usar essa estrutura muito, ela acaba se tornando velha. Entendi. Entendeu? Aí acaba tendo todos os problemas de senescência. Tá? Outro problema que a bursite pode influenciar também é a geração de tendinite. Chegou torpedo. Sem problema, Vivian, pode ficar à vontade, tá? Vai ficar, de qualquer forma, vai ficar gravado. Se acontecer alguma coisa, você pode acessar depois. Voltando, uma bursite pré-estabelecida, ela pode influenciar na geração da tendinite. Por quê? A bursite é a inflamação da bolsa como um todo. Na bolsa está ligado tendões, né, que a gente vai ver mais para frente. Então, por ser uma região que já está inflamada, ela pode difundir essa inflamação para outras estruturas adjacentes, né? E, né, cagar com a estrutura toda, tá? Tô falando assim porque pode acontecer, tá? Então a bursite, ela vai atrapalhar o movimento, né? E dependendo da área afetada, ela pode extrapolar e até causar inflamação no músculo. Tá? Não é comum, mas pode acontecer, tá? Outras patologias, olha, uma outra bem comum aqui, ó, é a hérnia de disco, onde o núcleo pulposo do disco intravertebral, aí aqui, ó, tem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Eu quero ver essa fotinha aqui, ó. Aqui, ó, onde o núcleo, a polpa da medula, ela consegue escapar por uma área desgastada da articulação fibrosa que Tá tem. aparecendo só o nome, é isso mesmo? O quê? Para nós? Tá aparecendo só o nome aqui para mim. Você consegue Tá ver? bem. Tá muito. O zoom dele tá muito. Ah, sim. Aí Entendi. não dá, só dá para ver os nomes aqui. Associada à articulação, não dá para ver os desenhos. Diminui um pouco a imagem, professor. Não, é porque a imagem tá pequenininha. Agora não, sim. Para nós estava bem grandona. Agora sim. Deu? Aí, então, aqui a gente vê ó, que o disco articular, ele tá gasto de um ladinho e acaba que a polpa da medula ela consegue escapar. E quando esse que escapou, né? Quando pressionado no movimento, aí vai acionar receptores de dor. Tá? Artrite vai ser uma inflamação da articulação num geral, tá? Aí vai depender das estruturas envolvidas. A gente tem as lesões de menisco. E menisco, esses meniscos são fortemente fixados aos ossos, tá? Por isso, movimentos de mudança súbita de direção pode levar a rompimento de menisco.
E além disso, dor e edema, tá? Intenso. Artrose, né? Desgaste ou perda progressiva de superfície cartilaginosa. E ela surge principalmente devido ao envelhecimento, tá? Não é o nosso foco falar tratar, né, dessas patologias associadas à articulação, né? Mas como vocês vão trabalhar com pessoas que podem ter esse tipo de problema, então a gente só está trazendo aqui para título de conhecimento. Finalizamos o que a gente tinha para falar sobre articulação. Aqui uns exercícios de fixação, tá? Para quem tá vindo na aula hoje. Esses exercícios não geram nota, tá? Mas é bom fazer a título de estudo, tá? Para que, se surgir alguma dúvida, entre em contato com o professor responde. Ok? Dando seguimento, aí vamos lá. Importância da articulação das costelas. Essa 1 é bem legal, tá? Essa 1 é bem legal. A gente já falou dela em aulas passadas. Agora sim a porca torce o rabo, a vaca tosse, tá? A gente vai falar de sistema muscular. E aqui a gente tem muitos nomes, né? Então, o sistema muscular vai constituir de 40 a 50% do peso do corpo, tá? Isso para indivíduos normais, tá? Eu tô acima do peso, então a porcentagem do meu peso é mais de gordura do que de músculo, tá? Vai depender do indivíduo. E quando esses músculos se contraem, afetam o movimento do corpo como um todo, né? Então, dependendo do movimento, a gente precisa de um movimento maior, de uma alteração da circulação, com isso vai sangue líquido, né? Dos alimentos através do trato digestório. Então, o que eu comi, dependendo do quanto eu comi, vai interferir no movimento e no movimento de fluidos, né, sangue e ou muscular, na urina através do trato urinário e no tórax através do diafragma e abdômen para o processo de respiração. Então, aí a gente já está aumentando o nível de complexidade e integração entre os sistemas que a gente já viu. Então, vamos lá. Sistema esquelético, sistema articular e muscular. Todos eles estão atrelados e vão funcionar em harmonia com outros sistemas para que tudo funcione harmonicamente. Quais são as funções do músculo? Primeiro, produzir movimento. Segundo, manter postura e posições. Terceiro, suportar e dar suporte a órgãos ou ainda promover a proteção deles, sejam eles órgãos viscerais ou não. E isso ele vai fazer uma proteção mecânica mesmo, de proteção, uma proteção mecânica mesmo, com relação a esses órgãos viscerais. Existe o músculo esquelético que vai contribuir ainda para a manutenção da temperatura corporal e produção de calor, tá? E por intermédio dos esfíncteres, né, que são músculos bem fortes e de controle voluntário, vai controlar a entrada e a saída de substâncias no corpo, tá? Seja pela deglutição, seja pelo ato de defecar ou de urinar,
Para isso a gente tem controle. Tá? Dependendo da situação. A pessoa que tá com disenteria não controla, não, filho. Só tem controle nem das pernas. Então vamos lá. A gente viu função e quais são as propriedades dos músculos. Primeiro, ter uma propriedade contrátil. O que vem a ser isso? É a capacidade de contração e relaxamento em detrimento de determinada força. Então, o músculo, né, vai encurtar ou alongar, dependendo do músculo, tá? Produzindo força. Os músculos são excitáveis também. Então, uma propriedade do músculo é ter excitabilidade, que nada mais é que responder a algum estímulo. Se o músculo ele tem a capacidade de contrair, ele também vai ter a capacidade de estender. Então, a extensibilidade, né, é uma propriedade do músculo, que vai ser a capacidade de estiramento do mesmo, mas só que ele tem que estirar e voltar ao comprimento normal quando em repouso. Eu, Silas, tá, tenho sempre um músculo como um elástico na minha cabeça. Entendeu? Então, ele vai contrair e relaxar, vai responder algum estímulo, vai estender, né? E uma outra propriedade dele é a elasticidade, né? É a capacidade do músculo de mudar a forma original dele, mas voltar a essa forma quando em repouso. Então, ele vai ser estimulado, vai produzir força, produzir calor, vai contrair ou estender pela sua capacidade elástica. Tá? Todas as funções numa frase só. Tudo bem, gente? Sim. Para isso, a gente vai falar de novo. A gente viu isso na aula passada, retrasada, né? Quando a gente falou de tecidos. A gente tem no nosso organismo, diferentes tipos de tecido muscular. E cada um com sua característica. Então, a gente tem músculo esquelético e liso e o músculo cardíaco. Vamos comparar primeiro o músculo esquelético com o músculo liso. O músculo esquelético, ele vai ter uma contração forte, rápida, descontínua e voluntária. Ou seja, é uma contração que vai induzir força ao indivíduo, que pode ser rápida quando exigida, tá? Ela é descontínua, ou seja, o organismo pede para fazer frente a uma necessidade, e esse é o que de voluntariabilidade, né? Ele só é exigido quando necessário. Já o músculo liso, ele tem uma contração fraca, lenta e involuntária. Ou seja, independente do que está acontecendo no organismo à volta no mundo, o músculo liso está contraindo e relaxando da forma que o organismo precisa. Então, o músculo liso, ele é característico de vísceras, que vão funcionar independente do organismo requerer ou não. Ou seja, vamos pensar assim. Vou almoçar. Beleza. O único movimento que eu controlo quando eu vou me alimentar é o movimento de mastigação
e de deglutição. Só. Isso eu controlo. Isso é voluntário. Coloquei para dentro, engoli. A partir dali, tudo o que tem músculo vai contrair e relaxar involuntariamente. Porque eu não falo pro... Meu cérebro não fala pro esôfago. Manda isso pro estômago. Não fala pro estômago. Estômago, tá na hora de trabalhar. Né? Intestino, vamos absorver isso tudo. O nosso organismo já vai fazer isso automaticamente. Né? Por isso, as contrações advindas do processo de digestão são involuntárias. Todas mediadas por músculo liso. Professor, e o músculo cardíaco? Qual a diferença dele para o músculo esquelético? Porque aqui, ó, ele faz uma contração forte e rápida. Só que no músculo cardíaco, eu tenho contração forte e rápida, mas ela é contínua e involuntária. Até porque você não fica assim pro coração. Bate, trem! Bate, coração! Isso. Trabalho. Você não pede para ele trabalhar. Ele simplesmente vai e trabalha. Graças a Deus por isso. E ele é também diferente do músculo liso, porque para um coração funcionar de forma contínua, involuntária, forte, rápido, ele precisa ser muito mais bem organizado. Então, mesmo sendo o músculo cardíaco involuntário, ele tem uma organização celular muito mais bem estabelecida do que o músculo liso involuntário. Tudo bem? Sim. Então a gente vai começar sempre do mais simples, tá? Músculo liso, na verdade, tá acabando o tempo aqui. Faltam 2 minutinhos. Então eu vou encerrar aqui para a gente voltar falando de músculo liso, ok? Aí é só acessar o mesmo linkzinho. Tá bom? Ok. Até daqui a pouquinho.